Objeto de deliberação. Mensagem 6/2014. Boa noite, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dando início aos nossos trabalhos. Senhor presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 6 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional especial para atender demanda dos serviços de infraestrutura urbana. Os recursos para abertura do referido crédito serão provenientes do excesso de arrecadação através do contrato de repasse número 7.878.316 de 2013, firmado entre o município e a Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando o ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meu protesto da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal, ao excelentíssimo senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Mensagem 7/2014. Boa noite a todos. Senhor presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 7 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional especial para atender demandas da assistência social. As despesas para atender a abertura do presente crédito serão provenientes do excesso de arrecadação relativo ao repasse do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, convênio número 670 de 2013. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. Excelentíssimo senhor Rubens Pereira dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bariri. Também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Tem um projeto de lei também de 12/2014, de autoria do Benedito Antônio Franquini, vereador, que denomina de via pública o Jardim Maria Luísa II, de rua Pedro de la Conceição Moreno. Fica denominada essa rua, então, de Pedro de la Conceição Moreno. A rua 6, localizada no Jardim Maria Luísa. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 13/2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das agências dos Correios e das instituições bancárias e financeiras que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Bariri e da outras providências. Artigo 1º. As agências dos Correios e as instituições bancárias e financeiras que possuam agências ou postos de atendimento instalados no âmbito do município de Bariri ficam obrigados a instalar e manter permanentemente em funcionamento sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo em suas dependências externas em quantidade suficiente para abranger todo o seu retorno. Parágrafo único. O monitoramento feito pelas câmeras previstas no capítulo deste artigo realizar-se através de gravação dos locais a serem protegidos 24 horas por dia, devendo obrigatoriamente permitir a captação de imagens da fachada do imóvel
com cobertura de seu local de entrada e saída e das áreas que lhe derem acesso, bem como das vias públicas com quem o mesmo faz divisa, com visão no mínimo de 180 graus. Artigo 2º. As imagens capturadas pelas câmeras de vídeo do sistema de segurança e monitoramento deverão possibilitar a identificação e o reconhecimento das pessoas que transitarem pelos locais protegidos. Artigo 3º. Os arquivos com as imagens gravadas deverão ser armazenadas em local adequado e seguro em poder do estabelecimento, ficando à disposição das autoridades, sendo preservadas pelo período mínimo de 90 dias, após o que poderão ser eliminadas. Artigo 4º. Os estabelecimentos de que trata o artigo 1º desta lei terão um prazo de 180 dias para adequarem às exigências estabelecidas. Artigo 5º. O descumprimento do disposto dessa lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades. Primeiro, notificação para regularização em prazo não superior a 30 dias. Segundo, multa a ser definido o valor e regulamentado por portaria se descumprida a notificação. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Bariri, 5 de março de 2014, vereador Ricardo Prearo. Também será encaminhada às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Emenda ao projeto de lei número 5/2014, de autoria do vereador Benedito Antônio Franquini. Altera a redação dos incisos 1º e 3º do artigo 1º. Artigo 1º. Os incisos 1º e 3º do artigo 1º do projeto de lei número 5 de 2014, em epígrafe, passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Ser pessoa jurídica de direito privado, com personalidade jurídica adquirida há pelo menos 12 meses no município. Artigo 3º. Estar em efetivo, regular e contínuo funcionamento, com a exata observância de suas finalidades no período de 12 meses no município. Justificativa. As alterações visam estabelecer um tempo razoável de funcionamento em nossa cidade, antes de receber auxílio dos poderes públicos. Esperamos que as alterações ao projeto sejam aprovadas. Sala das Sessões, 5 de março de 2014. Vereadora Celisa Luiza Fanton Bolim. Essa emenda também será encaminhada às comissões de Justiça, Redação, Obras e Serviços Públicos. Requerimento número 3/2014. Senhor presidente, requeiro ouvir no plenário, nos termos regimentais, que a excelentíssima prefeita informe este legislativo, com remessa de cópias de documentos afins, qual foi o resultado dos laudos do Instituto Adolfo Lutz referente à qualidade da água fornecida à população do município de Bariri, referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro últimos. As informações solicitadas visam atender pedido da população referente ao assunto. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador Benedito Antônio Franquini. Em discussão e votação, requerimento número 3/2014. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 14/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, apresenta moção de pesar à família de Alcides Matiuso,
ex-prefeito do nosso município, ocorrida no dia 23 de fevereiro do corrente ano na cidade de Marília. Justificativa, biografia em anexo. Sala das Sessões, 6 de março de 2014. Vereador do PROS, Ayrton Luiz Pegoraro. A justificativa a gente lê, não. Quer que leia rapidinho? Leia rapidinho? O empresário e ex-prefeito de Bariri, Alcides Matiuso, faleceu aos 84 anos na manhã de domingo 23, em Marília, cidade onde residia há 43 anos. Vítima de leucemia, que, segundo a família, surgiu de repente e em uma semana o levou a óbito. Homem de visão, dinâmico e de espírito empreendedor, foi, segundo alguns moradores mais antigos, um dos melhores prefeitos que Bariri já teve. Durante a sua gestão, a cidade passou por importante ciclo de desenvolvimento, com diversas importantes obras sendo construídas, época lembrada com saudosismo pelos mais antigos, quando Bariri exercia um papel de protagonismo junto aos demais municípios da região, perdendo importância apenas para Jaú, época em que fazia jus ao título de Milionária do Vale. Alcides foi casado com Elizabeth Regina, e da união nasceram 4 filhos, Margarete, Valéria, Jussara e Alcides Júnior, em memória. Ao falecer, além das filhas, deixou 7 netos e um bisneto. Filho de Giuseppe, é isso, doutora Ayrton? Como? Giuseppe Matiuso e de Olinda Dalalho tinha 3 irmãos, Nadir, em memória, Urbano e Leonice. Aos 17 anos, mudou-se para São Paulo, onde trabalhou no Moinho Santista. Voltou ainda jovem para Bariri para atuar como bancário. Atuou no Banco Mercantil e no Banco Vale do Paraíba. Quando chegou à gerência, este adquiriu o Banco Financial Novo Mundo. Orgulhava-se de dizer que, sob o seu comando, o banco construiu o prédio na esquina da Avenida 15 de Novembro com a Rua 7 de Setembro, hoje restaurante estilo mineiro. Foi nessa época que deu início à carreira de empreendedor. Criou o loteamento Vila São José, também passou a investir em propriedades agrícolas, como Fazenda Tangará e beneficiamento de café. Chegou a possuir 4 beneficiadoras em Bariri e Itajô. Foi fundador do Laios Clube de Bariri. Participou da construção do Moarama Clube e do novo prédio da Igreja Matriz. O dinamismo e o espírito empreendedor o levaram a ser convidado a ingressar na vida pública. Candidatou-se ao cargo de prefeito, tendo o médico Amélio Tanganelli como vice. Foram eleitos para o mandato de 4 anos, prorrogado em mais um, 1964 a 1968, em consequência da Revolução de 1964. Durante sua gestão, graças a um árduo trabalho de articulação política junto ao então governador Adhemar de Barros, foi realizado o asfaltamento da rodovia Bariri-Jaú, sonho de todos os baririenses. Foi construído o prédio da Escola Efigênia Cardoso Fortunato, o Paço Municipal e o novo barracão da Prefeitura. E mais, juntamente com o pai, doou terreno para a construção da Escola Professora Idalina Viana Ferro. Ao candidatar-se pela 2ª vez ao Executivo, foi derrotado por 4 votos para o então jovem arquiteto Domingos Antônio Fortunato Júnior, o Nenê. A decepção com a política, e em especial a sua visão de futuro, o fizeram mudar-se em definitivo para Marília, no início da década de 1970. Lá construiu a empresa de empreendimentos Tangará, através da qual criou importantes bairros de Marília, como Jardim Tangará, Paraty e Itaipu, além do condomínio de chácara Serra Dourada, onde residia.
Foi presidente do MAC Marília Atlético Clube no triênio 80-82. Durante esse período, a equipe permaneceu na elite do futebol paulista. Ainda na década de 80, foi também proprietário da Rádio Dirceu de Marília e Diário FM. De acordo com os familiares, era uma pessoa amiga, respeitosa e que ajudava muita gente. Deixou muitos amigos e um grande legado. Foi pai, avô e bisavô maravilhoso e presente, amigo, conselheiro, enfim, um grande homem em todos os aspectos. Foi uma perda muito grande, sentida por todos nós. Finalizava a filha Margarete. Em discussão e votação, moção 14/2014. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar. Aprovado por unanimidade. Moção 15/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve o ouvido plenário apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Priscila Franco dos Santos, ocorrido nesta data em nossa cidade. Requiro que seja oficiado a família enlutada, dando ciência deste ato. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador Benedito Antônio Franchini. Coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Moção 16/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido plenário apresentam moção de pesar à família pelo falecimento de Aparecida Fanton. Justificativa. Aparecida Fanton, irmã de Abílio Fanton e Vitória Fanton, faleceu aos 86 anos de idade no dia 3 de março de 2014. Outro sim, requeiro que seja dado ciência deste ato à família. Sala das Sessões, 5 de março de 2014. Vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Também coloco em votação e discussão. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar. Aprovado por unanimidade. Moção 17/2014. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhado ao senhor José Iraldo Androcioli Júnior, o Vavá, chefe de setor das ambulâncias, por ter desenvolvido curso de primeiros socorros aos motoristas de ambulância em nosso município, onde os mesmos passam a serem motoristas socorristas, proporcionando mais segurança aos acidentados e demais acontecimentos do gênero. Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constatado na ata desta sessão ordinária moção de aplauso pela brilhante iniciativa deste jovem senhor. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Também em votação e discussão. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. E moção 18/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido plenário apresentam moção de aplausos à equipe do Sistema Beluso de Comunicação, Rádio Cultura e Rádio FM de Bariri, Mingo Maravilha, Cleuzinha Leme e Mauro Belo, que transmitiram com exclusividade, trazendo todas as informações e divulgando ao vivo para Bariri e todo o Centro-Oeste paulista o Carnaval de Bariri nos dias 1, 2, 3 e 4 de março. Outro sim, requeiro que seja dado ciência deste ato aos interessados. Sala das Sessões, 5 de março de 2014. Vereadores Luiz Fernando Foloni e Celisa Luiza Fanton Bolini. Também coloco em votação e discussão. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação 17/2014.
Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino, junto ao setor da vigilância epidemiológica, na responsabilidade da senhora Vânia Ferrari, e o senhor Breda venha desenvolver nos terrenos de risco a pulverização contra escorpiões. Justificativa. Centenas de moradores que fazem divisas com loteamentos, áreas rurais, que fazem partes do perímetro urbano, reclamam que escorpiões estão invadindo suas residências e que o município deveria repetir o sucesso da pulverização dos rios contra os pernilongos, como também as redes de esgoto contra ratos e baratas, e fazer o mesmo nesses loteamentos de risco, eliminando os escorpiões que acabam colocando em risco a vida das crianças. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador do PROS, Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 18/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino, junto ao setor de obras, que venha recuperar a grade de proteção de um bueiro no bairro Maguinvila, situado na rua São João, no cruzamento com a Avenida dos Sonhos. Justificativa. Este local, no qual se encontra esse bueiro, é um ponto de embarque e desembarque de alunos, na qual ocorreram acidentes com algumas crianças, e também corre o risco de crianças serem levadas pelas águas fluviais, pois elas brincam nas enxurradas, o que deixa moradores e familiares preocupados, pois o córrego Sapé fica a 10 metros desse bueiro. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 5 de março de 2014. Vereador do PROS, Deolinda Escandoleira Filho. Indicação 19/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino, junto ao setor de paisagismo, na responsabilidade da senhora Flávia Além, para que, dentro das possibilidades e legalidade e em parceria com a comunidade do Jardim Nova Bariri, Santa Lúcia e Jardim Paulista, construa uma praça ecológica de frente ao Santuário Nossa Senhora Aparecida. Justificativa. Várias famílias que residem nesses bairros mencionados há anos esperam por uma praça naquele local e se propuseram a doar em bancos e lixeiras, na qual já se encontram à disposição do setor competente. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador do PROS, Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 20/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima prefeita Deolinda Marino, junto ao setor de fiscalização, que venha tomar medidas cabíveis contra o proprietário do terreno do bairro Maguinvilas, situado na rua São João, por falta de calçada, muro e limpeza do mesmo, conforme a lei orgânica do município. Justificativa. Várias famílias que residem nesse local há muito tempo vêm cobrando, tanto do setor competente como também do proprietário do terreno, uma solução, que em nenhum momento as partes tomaram iniciativa. Não restando outra oportunidade, os moradores estão se organizando para chamar a imprensa, colocando em exposição tanto o proprietário quanto a administração. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador do PROS, Deolindo Escandoleira Filho. Indicação 21/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima prefeita que promova a recomposição do valor do auxílio referente à cesta básica dos servidores municipais, que teve grande perda em seu valor. Os produtos que compõem a cesta básica tiveram um aumento importante nesses últimos meses e a prefeitura não aumentou ou corrigiu o valor. Estima-se que o valor das perdas por cesta básica de cada servidor seja de R$ 70. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador Benedito Antônio Franchini. Indicação 22/2014.
Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, indica à excelentíssima prefeita que promova a implantação de um novo plano de carreira para os servidores municipais, com reestruturação de cargos, empregos e salários, oferecendo maior valorização aos servidores e promovendo a recomposição de perdas. Sala das Sessões, 5 de março de 2014. Vereador Benedito Antônio Franchini. Indicação 23/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido plenário indicam à excelentíssima senhora prefeita, se este for o entendimento, a criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Antidrogas. Justificativa. De um lado, pais e professores enfraquecidos pelo medo e pelo preconceito enfrentam o desafio do uso abusivo de drogas por parte dos filhos e alunos. De outro lado, a sedução dos tóxicos que prometem viagens fantásticas. O trabalho efetivo, tendo como base o compromisso de todos, se consolida na união e no trabalho em rede através do acolhimento, amor, atitude, responsabilidade e união. Não se faz política pública sem planejamento estratégico, execução e avaliação. Todos os segmentos da sociedade representada nos diversos conselhos têm que ter a cumplicidade, parcerias, Prefeitura Municipal, através das secretarias, Secretaria Municipal de Políticas Públicas, sobre drogas da saúde, educação, cultura, esporte, Polícia Civil e Militar, conselhos municipais. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Indicação 24/2014. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indicam novamente à excelentíssima senhora prefeita, se este for o entendimento, uma secretária executiva para os conselhos municipais. Justificativa. Os conselhos devem contar com uma secretária executiva, que é a unidade de apoio para o funcionamento, tendo por objetivo assessorar as reuniões, divulgar deliberações, apoiar os conselhos nos procedimentos administrativos internos, inclusive com a elaboração de atas e memórias das reuniões. São requisitos para a habilitação dos municípios conforme a NOB SUAS. Sala das Sessões, Bariri, 5 de março de 2014. Vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini e Luiz Fernando Foloni. Indicação 25/2014. Ela tem quase o mesmo teor na indicação do Diolindo, mas poderá ser lida. Senhor presidente, o vereador que subscreve indica, nos termos regimentais, a excelentíssima senhora prefeita municipal, com cópias ao setor de fiscalização da prefeitura, para que notifiquem os proprietários de terrenos baldios de nossa cidade, para que cumpra a lei e façam a limpeza dos referidos terrenos. Justificativa. Verificamos um aumento grande de animais peçonhentos e moscas em nossa cidade. Evidentemente que os terrenos mal cuidados também contribuem para proliferar e criar insetos e bichos, trazendo assim problemas de saúde pública para todos os munícipes. Certo do pronto atendimento, agradeço antecipadamente. Sala das Sessões, 5 de março de 2014, vereador Ricardo Prearo. Correspondências diversas. Ministério da Secretaria Executiva e Fundo Nacional de Saúde. Liberação de recursos financeiros. Tem um convite aqui também, sessão solene em comemoração ao 131 aniversário da Barra Bonita, que acontece no dia 18 de março de 2014, às 19h30. Também o balancete do SAEMBA, do mês de janeiro de 2014. Enquanto-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara.
Centro de Promoção Social, Paróquia Nossa Senhora das Dores. Vem informar que firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Bariri, no valor de R$70 mil. Associação Francisco de Assis, Protetora dos Animais de Bariri, também que firmou o convênio em 2/1 de 2014 com a Prefeitura Municipal de Bariri. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia também efetuou em 2/1 de 2014 assinatura de convênios. Também da Santa Casa de Bariri, informa que efetuou em 15/1 de 2014 registro de preços de 1 de 2014, nos termos administrativos de procedimento de pregão presencial. Igreja Presbiteriana Independente de Bariri. Solicitação de data especial de aniversário. Igreja Presbiteriana de Bariri, 90 anos. Graça e paz. Vimos por meio desta solicitar que a data do dia 22 de março de 2014 seja reservada como data festiva para a cidade de Bariri, tendo em vista o aniversário da igreja, os 90 anos do aniversário da Igreja Presbiteriana Independente de Bariri, primeira igreja protestante a chegar na cidade em 12 de março de 1924. Solicitamos que a data seja reservada e que nenhum evento municipal de grande porte seja agendado na Prefeitura em decorrência do evento de aniversário. Faremos uma grande concentração e gostaríamos da presença da ilustre prefeita da cidade de Olinda, Antunes Marino, e a participação dos vereadores da Câmara Municipal. Muitíssimo obrigado pela vossa ilustre atenção. Para deferimento firmo o presente. Tiago Gigo Pereira, presidente. Do Rotary Clube, agradecimento. A Câmara dos Vereadores de Bariri. Dirijo-me a todos os estimados vereadores da Câmara Municipal de Bariri com a finalidade, muito respeitosamente, agradecer, em nome do Distrito 4.480 e Rotary Clube de Bariri, a promulgação do projeto de lei número 11 de 2014, que dispõe sobre a instituição do Dia do Rotariano no município de Bariri. Por meio desse importante projeto, os senhores contribuirão para incentivar não só os companheiros do Rotary Clube local, mas também de todos os munícipes que estreitam laços em ajuda às comunidades carentes locais. Resumindo em única frase, dar de si antes de pensar em si, lema principal do Rotary desde a sua fundação em 1905. Coloco-me à disposição de todos os excelentíssimos vereadores, Rubens Pereira dos Santos, Luiz Fernando Foloni, Celisa Fantombolini, Benedito Franchini, Wellington Boff, Ricardo Preado, Sidney Fante, Deolindo Escandoleira Filho e Ayrton Pegoraro. E ainda estendo o convite aos nobres vereadores para conhecer o nosso distrito, Rotário 4.481. Sem mais, agradeço a atenção. Sim. Ricardo Maluf, governador do distrito 4.480 de Rotary Internacional. Próxima dúvida. Só falta isso. Eu pergunto ao primeiro secretário se tem vereador inscrito para a palavra livre. Temos sim, senhor presidente. Com a palavra, Wellington Polônio Boff, o Parraguinha, que terá a palavra por 15 minutos. Com a palavra, vereador Parraguinha.
Senhor presidente, fazer uso da tribuna hoje. Fique à vontade. Não. Senhor presidente, fazer uso da nossa tribuna, uma tribuna bonita, uma tribuna que, né, velho vereador Sidney Fante, quem tem muito apreço, nós temos de longas datas, né, Sidney Fante. Nobres vereadores, hoje o público reduzido, acredito que por causa da quarta-feira pós-carnaval, a imprensa, o Jornal Candeia aqui, sempre presente, o pessoal que nos acompanha pela internet também. A minha fala hoje ela é só um comentário, é só uma demonstração para a administração de algo que, no meu ver, deveria estar sendo seguido pela administração, porque eu vejo que é importante para a nossa cidade. Falo com propriedade, porque também atuo no Corpo de Bombeiros aqui em Bariri, e é uma corporação que presta valorosos serviços para a nossa comunidade, e existe um convênio, né, os senhores muito bem conhecem, um convênio entre o governo do Estado de São Paulo e os municípios, e onde Bariri também possui esse convênio, né? Então, nossa base aqui, ela é composta por soldados e sargentos militares, né, de uma carreira militar, e nós que somos bombeiros municipais, exercemos ali as mesmas funções de um bombeiro, certo? Só que temos a denominação de bombeiro municipal. E o que eu gostaria aqui de solicitar para a administração, para a senhora prefeita, para que ela pudesse estar mais próxima do Corpo de Bombeiros ali. Tivemos recentemente a mudança do nosso comandante da base, desde o ano passado, bem dizer, e até agora não houve uma conversa com a senhora prefeita, não houve uma reunião para que pudessem ali sentar e discutir as necessidades, tanto da base, tanto de um programa de trabalho para a cidade, porque o Corpo de Bombeiros ele não só atua nas ocorrências, mas ele tem um bombeiro na escola, onde ele leva palestras. Então, essa iniciativa nós temos, mas também tem que ter partir da administração, e eu acho que está faltando a administração voltar os olhos um pouco mais para o Corpo de Bombeiros, porque eu acredito que dali, dessa parceria, pode render muitos frutos. Também quero chamar a atenção para as questões internas ali do Corpo de Bombeiros, questões práticas que não estão sendo levadas a sério, questões de tomadas que precisam ser instaladas para que nós possamos instalar a intranet, que é onde a gente recebe as ocorrências, passam os dados das ocorrências, as saídas de viatura, e tem todo um sistema parado porque não tem a instalação de 3 tomadas. Sabe, então é isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa noite para a prefeita. Não sei se ela está sabendo desses problemas, às vezes ela não está sabendo, mas eu tenho certeza que após essa sessão, essa informação vai chegar até ela, certo? Temos um aparelho para que a gente consiga encher os cilindros que nós utilizarmos de ar respirável no incêndio, um aparelho que foi doado pelo 12º GB de Bauru, um aparelho caro, que ele enche o cilindro de ar respirável parado, porque ele necessita de uma instalação com uma voltagem maior, porque é um aparelho pesado, e a casa onde nós estamos lá provisoriamente, instalada a nossa base, ela é uma instalação antiga, então ela não suporta. Sabe, então são detalhes que no dia a dia dificulta até o atendimento para a comunidade, porque você utiliza um cilindro hoje num incêndio, tem que ser remetido para Jaú, até alguém vir de novo trazer esse cilindro, sendo que nós temos o aparelho lá, um aparelho doado, um aparelho bom, que estaria
fazendo esse serviço está lá parado por falta de alguns ajustes. Então eu acho devido essa cobrança, aqui como vereador. Tenho certeza que os senhores aqui entendendo também esse propósito, que nada mais é do que atender bem a nossa população. Só para os senhores terem ideia, mais ou menos uma média de 80 atendimentos em janeiro, 80 atendimentos em fevereiro. Esses atendimentos envolvem incêndios, acidente de veículos, com preso em ferragens, certo? Tem também animais em local de risco, animal oferecendo risco. Então são atendimentos que nós prestamos importantes para a nossa comunidade. Até o vereador Deolindo fez uma moção para o setor da ambulância, né? Setores da ambulância, onde prestaram curso para os motoristas. Eu acho muito interessante essa iniciativa, porque era uma dificuldade que nós tínhamos, onde geralmente a ambulância, por ser um veículo leve, e a população também acostumada a sempre ligar para 192, não liga às vezes primeiro para o bombeiro. Então, a ambulância sempre acaba chegando primeiro que o bombeiro, porque nós também ainda não temos o resgate, mas nós temos o caminhão que tem prancha, tem material de primeiros socorros, oxigênio, que nós prestamos esses atendimentos. Então, o motorista chegava primeiro na ocorrência e às vezes não sabia efetuar uma colocação do acidentado numa prancha. Você entendeu? E às vezes um movimento que você faz, você pode deixar a pessoa tetraplégica, paraplégica. Então, é importante mesmo esse curso. Mas eu bato num ponto mais importante ainda. Nós deveríamos, quando eu falo, nós vereadores, a administração aqui, divulgar mais o trabalho do Corpo de Bombeiros. Porque todo acidente, nós temos aqui hoje o material humano, certo? Nós temos o caminhão com todos os preparos, e muitas vezes o bombeiro é o último a saber, nem ligam para o bombeiro para ir atender o resgate. Então, eu peço para que faça uma campanha para a divulgação dos números do Corpo de Bombeiros, dos telefones, né? Para que o bombeiro está em Bariri? Porque hoje o bombeiro em Bariri é uma realidade, então nós temos que usufruir do bom serviço que o Corpo de Bombeiros traz. Então, atendimentos clínicos, muitas vezes, eu acho importante nós aqui, como vereadores, formadores de opinião, levarmos essa noção. Muita gente me pergunta, mas o bombeiro atende isso também? É normal essa dúvida, porque não existia, então passa a existir. Nós somos responsáveis para levar essa informação. Também gostaria que a Prefeitura Municipal tomasse como esforço, ainda no sentido do Corpo de Bombeiros, para que conseguisse 193 para Bariri. Parece que a Telefônica exige a assinatura de 2 números fixos para que ela possa ceder 193. E isso facilitaria muito, até como divulgação. Porque hoje o 193 todo mundo tem na cabeça como bombeiro, 190 Polícia Militar, 192 a ambulância. Então, parece que existe um acordo que se faz com a Telefônica, e como existe esse convênio, o responsável pelo bombeiro lá é a Prefeitura Municipal. Então, que ela tomasse também, com vontade, isso daí para conseguir esse 193, que vai ser muito bom para a nossa cidade. E que a Prefeita Municipal, né, vereadora Celisa, coloque os laços com o Corpo de Bombeiros, com o comandante, porque eu acho que a cidade tem a ganhar. O vereador Ricardo pediu uma parte? Se o senhor me permite, gostaria de falar bem rapidinho, que eu não vou utilizar a palavra livre. Senhor presidente, uma boa noite. Senhores vereadores, uma boa noite. Imprensa aqui presente, amigos internautas. Eu gostaria só de me associar a esta reivindicação sua, nobre vereador Parraguinha. E acho muito justa. O Corpo de Bombeiro é uma conquista da administração anterior, que deu o pontapé inicial, instalou o Corpo de Bombeiro em nossa cidade, ainda que instalações ainda não muito perfeitas, mas ali deu-se o início a uma, como você disse, a realidade em nossa cidade. E o Corpo de Bombeiro, como a sociedade, espera um pouco mais agora da atual administração, que é fazer sim ali, ou num lugar que já tem inclusive um terreno disponível ali perto
da Avenida das Indústrias ali, montaram um pelotão ali, né, um local adequado para o Corpo de Bombeiro. Que eu acho que nada mais justo, pelo trabalho que vocês desenvolvem na nossa cidade, ter um lugar adequado, um lugar em que vocês tenham condições de desempenhar as atividades de vocês, que é muito importante para a nossa cidade. Então, eu gostaria de me associar a essa sua reivindicação. E aproveitando o gancho nessa questão que você levantou do prédio lá, que está totalmente deteriorado, eu gostaria daqui também ressaltar e levantar um problema que eu estive agora, semana passada, lá presente, lá na Escola Julieta, e eu fiz uma indicação na última sessão, pedindo para que a prefeita olhasse com carinho as dependências lá da escola, que está com problemas graves estruturais lá. Se eu não me engano, o Ayrton esteve lá também o ano passado, se não me falha a memória, né, Ayrton? E é uma coisa assim que urgente, emergente. Eu posso dizer, inclusive para você, nobre vereador Parraguinha, que é bombeiro, imagine, viu, Rosana Aparecida Solini, nossa amiga, que foi inclusive diretora na época, em 96, né, quando criou aquela escola importante para a nossa cidade. Imagine uma escola com 500 alunos, não tem um extintor. Você já pensou? Uma escola que os seus pilares é de madeira, não tem um extintor. Então, são problemas graves, não só estruturais, de trincas e outras coisas que estão caindo, chovendo dentro de sala, mas também problemas desta ordem, de segurança. Para você ter uma ideia, tem botijão de gás ainda do lado do fogão. Você imagine, com 504 crianças. Eu estive lá semana passada. Então, eu acho que a prefeita precisava olhar rapidinho. Tem coisas que não se pode ver o dinheiro, não pode falar, não tem dinheiro. Para essas coisas não se vê dinheiro. Lá tem vida lá dentro envolvida. Então, eu faço essa reivindicação, aproveitando a sua palavra, o gancho, com relação às estruturas dos prédios municipais, que tem que estar em permanente manutenção, constante, né, manutenção, e é o caso dessa escola, que é muito importante, construída lá em 96, com a diretora Rosana Aparecida, né, a Solini, que ela coleta, e que hoje ela precisa ser feita uma manutenção lá. Tem muitos trincos, outras coisas, mas só para você citar 2 problemas gravíssimos. Não tem um extintor na escola. E botijão de gás na cozinha junto com o fogão. Então, prefeita, olha com carinho, faça uma avaliação em todos os prédios públicos, porque o problema é grave. E, pode ter certeza, o problema, se acontecer, vai sobrar para a senhora. Muito obrigado, viu, nobre vereador? Só me permite uma palavra, vereador. Eu acho o seguinte, que é louvável a preocupação de todos vocês, mas uma vez que a prefeita confia uma pessoa para coordenar um setor, ela tem que realmente cobrar de quem está em falha, porque a prefeita, infelizmente, ela não vai poder estar em todo lugar, mas ela tem que saber cobrar de quem ela tem o cargo de confiança dela. É isso que está faltando. E eu acho que, basicamente, um monte de repartições aí, e que serve realmente como um alerta. Bom, senhor presidente, se essas informações não estão chegando pelos cargos comissionados, também, função nossa como fiscalizadores, Ricardo Priado trazendo essa informação, e eu volto a falar, é aí que eu mostro a falta de comunicação, porque para você ter os extintores, o botijão fora da cozinha, você precisa de um projeto do Corpo de Bombeiros, você precisa de um auto de avaliação do Corpo de Bombeiros, é aí que entra a questão. Existe o convênio, está tudo em casa, é questão de relacionamento. Sargento, prefeita, tudo bem? Precisava bater um papo com o senhor, conversar, colocar nossos pingos nos is, ver como que o senhor está aí na base. Sargento, tenho tantas escolas, tenho o projeto Segundo Tempo também no Livramento, que está nas mesmas condições, o botijão dentro da cozinha, um perigo total, não é permitido. Só que o bombeiro não tem o poder de fiscalização, ele tem que ser provocado na questão do projeto. Aí ele entrega o projeto e a prefeitura em seguida libera o alvará. Então é aí que eu digo, a prefeita tem tudo na mão, o Corpo de Bombeiros está lá. Sargento, o que nós podemos fazer para regularizar as escolas, os projetos? O senhor não me ajuda? O Corpo de Bombeiros não ajuda? Lógico que vai ajudar. É aí que eu bato no ponto, a questão é mais a fundo do que eu tinha comentado, mas o vereador Ricardo trouxe um assunto importante,
e concluiu todo o meu pensamento hoje, e eu agradeço pela oportunidade, senhor presidente e nobres vereadores. Mais alguém inscrito? Nobre vereador Fernando. Pela ordem, vereador Benedito Antônio Franchini terá por 15 minutos. Com a palavra, vereador Benedito Franchini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, senhoras, imprensa presente. Vou fazer alguns comentários. Hoje não tem nada polêmico, né? Não tem um assunto assim que exige maior discussão, mas vou enriquecer um pouquinho aí a sessão. Eu fiz uma indicação em relação à questão do plano de carreira do servidor público municipal. Eu entendo que poderia já se começar a pensar, né, na elaboração de um novo plano de carreira, talvez até em parceria com a Fundação Prefeito Faria Lima, o CEPAM, que é uma fundação que dá assistência, né, às prefeituras municipais, para a gente poder corrigir talvez algumas falhas que existam aí em relação aos servidores municipais. Outra indicação que eu fiz é em relação à questão da cesta básica dos servidores, as perdas em relação à cesta básica. No passado próximo, os servidores, eles recebiam, na verdade, o mantimento. Existia uma cesta básica, né, que era entregue ao servidor público, que dentro dela existiam os mantimentos. Posteriormente foi passado para um vale, né, esse vale que a pessoa pode ir até o mercado credenciado pela prefeitura, e aí o servidor pode retirar aquilo que ele entender, quando não ultrapasse, evidentemente, o valor estabelecido pela prefeitura. Acontece que os preços de alguns produtos, né, pertencentes a essa cesta básica do servidor público, ele está um pouco alto em relação ao que era praticado no passado. Alguns preços subiram muito e hoje estima-se uma defasagem aí em torno de R$70 na cesta básica. Então estou pedindo à prefeita que estude a possibilidade. Nós brigamos, nós, Câmara, né, todos os vereadores, brigamos muito por um aumento maior ao servidor público municipal, né? A Câmara se uniu para buscar um percentual maior, conseguiu alterar, mudar de 7 para 7,5, né? Que não é muito, é pouco ainda. Eu acho que a classe esperava um percentual maior. Quem sabe a prefeita possa fazer uma compensação desse não aumento dado ao servidor público, dando uma correção na cesta básica do servidor. Muitas pessoas aí, com essa cesta básica, eles, sabe, um pouquinho mais, eles passam até o mês. Grande parte são pessoas que ganham pouco, né? Então seria interessante essa correção para que a gente possa ajudar, principalmente as pessoas que necessitam mais. E baseado nisso, né, nós temos a informação que a empresa credenciada pelo município e vencedora da licitação, a Mixcred, né, que ela é detentora da marca Band Credit Card, ela estaria atrasando o pagamento das empresas conveniadas com o município, né, com mercados, aí, mercearias, e estaria tendo um atraso. Inclusive foi motivo até de uma matéria no Semanário Candeia, né, na página 8, do dia 1º de março, sábado passado, quando um supermercadista ele fala do atraso em relação à empresa Mixcred com
o seu mercado. E fala também que isso aí estaria acontecendo com outros mercados do município. Eu, no passado, já alertei, né, fiz um requerimento solicitando providências, que estava acontecendo um atraso em relação a isso, e a Prefeitura nos informou que estaria notificando a empresa para que a mesma corrigisse eventual atraso. Novamente esse assunto vem à tona, né? Não se pode dizer que a Prefeitura não está fazendo a parte dela. Está fazendo ponto e vírgula, em partes. A parte da Prefeitura não é só dar o dinheiro à empresa, como está sendo feito, e a empresa pagar os mercados. A Prefeitura tem que cobrar essa empresa. O porquê o não pagamento? A Prefeitura é parte solidária dessa dívida também. No futuro, se um supermercadista ele entrar na justiça, ele pode entrar contra a Prefeitura também. A Prefeitura está garantindo essa empresa através de um convênio que ela tem. É o caso de uma empresa terceirizada. Quando você não paga ao servidor terceirizado e ele presta serviço para um determinado setor público, o setor público é solidário também em relação a essa dívida. E esse caso é a mesma coisa. Então nós pedimos aí uma atenção maior do município em relação à questão desse atraso com os mercados em nosso município, porque pode ser que amanhã ou depois a empresa vá embora e largue um rombo aí na cidade, uma dívida imensa. E eu tenho medo disso, confesso a vocês que eu tenho medo que isso venha a acontecer. Outra notícia também boa para nós foi o aumento, né, do repasse do ICMS. Em fevereiro de 2014 nós recebemos R$ 1.317.838, que significa 14% a mais em relação ao mês de fevereiro de 2013. É um aumento significativo. Baseado nesse aumento aqui, talvez pudesse até corrigir a cesta básica, né? Um aumento de 14% no ICMS em um mês é um aumento substancial. E mais um assunto, a falta do carnaval na rua, né? Aquele carnaval tradicional de blocos e escola de samba, não é crítica não, mas algumas pessoas acabaram nos cobrando disso. Por que não teve o carnaval? Houve até uma explicação no jornal, né? Eu entendo que foi satisfatória, mas que se estude para amanhã, nos próximos anos aí, que volte o carnaval de rua, né? O carnaval, futebol, são paixões, né? As pessoas gostam, tem pessoas que dão a vida por isso. Então seria interessante que se estudasse a possibilidade. E por fim, um requerimento que eu fiz em relação à qualidade da água distribuída à população, né? Água essa distribuída pelo nosso sistema e responsabilidade do SAEMBA, né? Solicitei os laudos do Instituto Adolfo Lutz do mês de dezembro, janeiro e fevereiro, para que nós possamos verificar realmente como está sendo distribuída essa água, qual a qualidade dela, né? Algumas pessoas elas acabam aí questionando a qualidade da água, né? A cor, até poderia ter alguma situação um pouco mais grave até, né? O Ayrton trabalhou na vigilância, ele sabe. Então qual a forma mais adequada? Nós pedirmos os laudos, né, do Adolfo Lutz, para que a gente possa avaliar a real qualidade da água em Bariri. É só isso, muito obrigado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Então vamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 57/2013, que estabelece horário para audiências públicas. Eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador Benedito Antônio Franquinho. Senhor presidente, é um comentário rápido, já foi falado isso, mas vamos mais uma vez, né? Como eu fui autor da matéria, as audiências eram feitas durante a semana, né? Em dias úteis, normalmente entre
10 e 11 horas da manhã. E as pessoas não estavam vindo acompanhar as audiências. Aí fizemos uma alteração, né, para as 8 horas da noite, imaginando que as pessoas aí pudessem sim vir acompanhar as sessões. Isso não aconteceu, então pela terceira vez, né, mais uma vez, estamos mudando para as 5h30 da tarde, com vistas a tentar fazer com que as pessoas possam comparecer e acompanhar os trabalhos aí, tanto do Executivo como do Legislativo. Continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 1/2014, segunda discussão e votação, que denomina Avenida Geraldo Barbieri. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 2/2014, em segunda discussão, que também denomina a Rua Edmeia Cesária Palhares Moço. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 3/2014, denomina a Rua de José Moço. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 4/2014, que também denomina a Rua Armando Piragini. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Parecer 9, com emenda no artigo 53, parágrafo único, a Prefeitura enviará à Câmara até o dia, antes era 10, agora até o dia 20 do mês subsequente ao encerramento do quadrimestre, demonstrando da receita corrente líquida. Demonstrativo. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo de se tratar, eu dou por encerrado em nome de Deus essa sessão.